Deixe-me pintar um quadro que você vê quase todos os dias. Um quadro tão comum que você parou de realmente olhá-lo há muito tempo. Você olha pela janela e vê prédios altos, avenidas movimentadas, supermercados cheios de comida, luzes brilhando à noite. Para a maioria das pessoas, essa cena parece uma prova de progresso e segurança. Parece permanente. Mas, quando você a olha pelos olhos de alguém que entende de logística e caos, essa mesma cena parece muito diferente. O que você está realmente vendo são armadilhas de concreto e vidro, perfeitamente projetadas para manter milhões de pessoas em seus lugares, esperando o primeiro dominó real cair. A maioria de vocês vive dentro de uma bolha de normalidade tão frágil que ela só sobrevive porque nada a desafiou seriamente ainda. Você acredita que sua cidade é forte, que ela pode lidar com qualquer coisa. Mas, se eu soprar essa bolha com a força de algo tão simples quanto uma greve de caminhoneiros de 10 dias, ela não racha lentamente. Ela estoura instantaneamente. E quando isso acontece, ela estoura diretamente no seu rosto. Você pensa que sua cidade é seu lar, mas, na realidade, é um curral humano, mantido vivo por uma cadeia de suprimentos just in time, que não perdoa erros e não tolera atrasos. Vou ser brutalmente honesto com você agora, porque sua sobrevivência depende de ouvir a verdade antes que a realidade a imponha a você. Existem lugares no Brasil que são barris de pólvora demográficos e geográficos. Lugares onde a física básica da distribuição de recursos torna a vida insustentável apenas horas depois que um colapso começa. Isso não tem nada a ver com alarmismo. Não tem nada a ver com fantasia. É sobre fome, sede e milhões de pessoas competindo pelos mesmos recursos limitados dentro de um espaço confinado. Se você mora em uma das cidades que estou prestes a listar e não tem um plano de evacuação real e validado, então você não é um cidadão. Você é uma futura estatística de morte esperando para ser processada. Não estamos falando de zumbis ou ficção científica. Estamos falando de termodinâmica social. Quando os sistemas falham, a ordem não desaparece lentamente. Ela colapsa sob a pressão da biologia, do desespero e dos números. A violência não é uma escolha nesses momentos, é uma consequência. A indústria da sobrevivência mentiu para você. Ela disse que você pode transformar seu apartamento no 15º andar em uma fortaleza. Mas sem eletricidade, os elevadores param, as bombas d'água falham. Seu apartamento não é mais um porto seguro. Ele se torna uma confortável cela de prisão. E as prisões só são seguras até que as pessoas de fora decidam que precisam do que você tem mais do que você. O que estou prestes a mostrar a você não é opinião, não é ideologia, é infraestrutura e lógica. Antes de começarmos a lista, entenda isso claramente. Os critérios aqui são a velocidade do colapso e a impossibilidade de fuga, densidade populacional, dependência de logística externa, geografia restritiva. Esses fatores decidem quem tem opções e quem não tem. Algumas cidades são bonitas, algumas cidades são poderosas, mas algumas cidades são projetadas de uma forma que torna o colapso rápido, violento e inevitável. E quando você vir esse projeto, nunca mais olhará para sua cidade da mesma maneira. A verdade que a maioria das pessoas se recusa a enfrentar é que as cidades modernas não funcionam com força. Elas funcionam com sincronização. Tudo em que você confia chega exatamente quando é necessário, e nem um segundo antes. A comida não fica em armazéns esperando por você. A água não aparece magicamente em suas torneiras. O combustível não existe em reservas infinitas debaixo das ruas. Toda a sua vida é sustentada por um sistema projetado para a eficiência, não para a resiliência. E a eficiência é frágil por natureza. No momento em que essa sincronização se rompe, mesmo que ligeiramente, a ilusão desmorona. Um carregamento atrasado se torna uma prateleira vazia. Uma prateleira vazia se torna pânico. O pânico se espalha mais rápido do que qualquer vírus, porque o medo não precisa de permissão. Você não precisa de semanas para as coisas darem errado. Você nem precisa de dias.
Em centros urbanos altamente povoados, a margem de erro é medida em horas. Quando os caminhões param de rodar, a cidade não se adapta. Ela morre de fome. As pessoas adoram acreditar que a tecnologia as torna mais seguras. Elas apontam para aplicativos, pagamentos digitais, sistemas inteligentes e câmeras de vigilância como prova de que a sociedade evoluiu além do caos. Mas a tecnologia aumenta a dependência. Quando a eletricidade falha, os sistemas de pagamento morrem. Quando as redes caem, a coordenação desaparece. Seu telefone se torna um retângulo inútil de vidro. E, de repente, a única moeda que importa é comida, água e acesso a abrigo. As cidades não são construídas para se alimentar. Elas são construídas para consumir. Elas importam calorias, água, combustível, remédios e peças de reposição de centenas ou até milhares de quilômetros de distância. Isso funciona perfeitamente enquanto cada elo da cadeia se mantém. Mas as cadeias não falham educadamente. Elas falham em seu ponto mais fraco. E essa falha se propaga mais rápido do que as autoridades podem reagir. Quando os oficiais fazem uma coletiva de imprensa, o dano já é irreversível. É por isso que as cidades parecem calmas até o momento em que não parecem mais. Não há transição gradual. Um dia tudo funciona, e no dia seguinte, nada funciona. Os supermercados não esvaziam porque as pessoas são irracionais. Eles esvaziam porque as pessoas são organismos biológicos que entendem a escassez em um nível primal. Quando a sobrevivência é ameaçada, a lógica segue o instinto, não as leis ou os contratos sociais. E aqui está a parte que deixa as pessoas desconfortáveis. O sistema não se importa se você é uma boa pessoa. Não se importa se você pagou seus impostos ou seguiu as regras. Quando os recursos se tornam escassos, a moralidade se torna um item de luxo, não porque as pessoas querem ser violentas, mas porque a fome altera o comportamento. Isso não é pessimismo, é a história se repetindo várias e várias vezes em todo o sistema colapsado que a humanidade já construiu. Então, quando você olha para uma cidade lotada e se sente seguro porque tudo parece ordenado, você não está vendo força, você está vendo sincronização. E a sincronização só funciona até que um componente crítico falhe. Uma vez que isso acontece, a cidade revela o que realmente é. Uma população massiva, dependente de suporte externo constante, sem margem para erros e sem plano de backup. Antes de irmos adiante, você precisa entender como essas cidades foram escolhidas. Esta não é uma lista baseada em popularidade, política ou preferência pessoal. É baseada na velocidade com que uma cidade colapsa uma vez que a pressão é aplicada, e o quão difícil se torna escapar quando esse colapso começa. Velocidade e confinamento são o que transformam inconveniência em catástrofe. Uma cidade que colapsa lentamente dá opções às pessoas. Uma cidade que colapsa rapidamente transforma as pessoas em vítimas. O primeiro fator é a densidade populacional. Quanto mais pessoas aglomeradas em um espaço limitado, mais rápido os recursos são consumidos e mais rápido a tensão aumenta. A densidade amplifica cada problema. Uma escassez de água se torna imediata. Uma interrupção no fornecimento de alimentos se torna violenta. Os sistemas médicos não se curvam, eles quebram. A alta densidade não apenas aumenta a demanda, ela multiplica o desespero. O segundo fator é a dependência externa. Algumas cidades produzem parte do que consomem, outras produzem quase nada. Quando comida, combustível, medicamentos e peças de reposição precisam viajar longas distâncias para chegar, a cidade só está viva enquanto essas rotas permanecerem abertas. Quanto mais longa e complexa a cadeia de suprimentos, mais frágil a cidade se torna. Quando esses elos se quebram, a cidade não tem um amortecedor interno. Ela simplesmente fica sem. O terceiro fator é a geografia. Montanhas, rios, túneis, pontes, litorais e regiões isoladas não apenas moldam a beleza de uma cidade. Elas moldam como as pessoas se movem quando o pânico se instala. Pontos de estrangulamento geográficos transformam a evacuação em uma fantasia.
O que parece um pequeno problema de trânsito em um dia normal se torna uma armadilha permanente quando milhões tentam sair ao mesmo tempo. A geografia não negocia. Ela dita os resultados. O fator final é a viabilidade de fuga. Este é o que a maioria das pessoas nunca pensa. Não se trata de possuir um carro ou ter dinheiro. É sobre se a fuga é fisicamente possível, uma vez que todos percebem que querem sair. Cidades com saídas limitadas, gargalos ou isolamento não permitem segundas chances. Quando a janela se fecha, ela se fecha completamente. Esses critérios não se importam com otimismo, não se importam com esperança, não se importam com promessas governamentais. Eles só se importam com matemática, física e comportamento humano sob estresse. E quando você aplica essas regras honestamente, certas cidades brasileiras se destacam imediatamente. Não porque sejam lugares ruins, mas porque são estruturalmente vulneráveis. O que vem a seguir não é especulação, é lógica aplicada sem emoção. Cada cidade que você está prestes a ouvir representa um tipo diferente de falha. Geografia diferente. Fraquezas diferentes. Mesmo resultado. Uma vez que você reconheça esses padrões, perceberá que esta lista não é sobre cidades, é sobre sistemas. E os sistemas falham de maneiras previsíveis. A primeira cidade nesta lista é o exemplo perfeito de uma bela armadilha. Um lugar admirado pelo mundo, mas temido por qualquer um que entenda de estratégia, logística e colapso. Rio de Janeiro. Na superfície, parece o paraíso. Oceano, montanhas, bairros icônicos, movimento incessante. Mas, quando você retira a imagem de cartão postal, o que resta é um dos layouts urbanos mais perigosos imagináveis em uma crise. A geografia do Rio age ativamente contra as pessoas que lá vivem. Grandes formações rochosas dividem a cidade em zonas separadas, forçando o movimento através de túneis, pontes e vias elevadas que atuam como pontos de estrangulamento inevitáveis. Em tempos normais, são apenas problemas de trânsito. Em um colapso, tornam-se paredes. Se um túnel for bloqueado por um acidente, uma falha estrutural ou grupos armados, seções inteiras da cidade são instantaneamente isoladas. Milhões de pessoas não apenas diminuem a velocidade, elas são presas. Agora pense na física das multidões. Quando o pânico começa, as pessoas não se movem logicamente, elas se movem instintivamente. Se rotas-chave como a linha amarela ou os principais sistemas de túneis forem comprometidas, os bairros se tornam ilhas sem saída e sem reabastecimento. Caminhões de comida não chegam. Serviços de emergência não conseguem passar. E ao contrário de cenários teóricos, o Rio já vive em um estado de conflito assimétrico de baixa intensidade. Armas já estão presentes. A disposição de usar violência já é normalizada. O colapso não introduz o caos aqui. Ele acelera o que já existe. As mesmas montanhas que você admira em fotos também bloqueiam as rotas de suprimento. Se as principais rodovias que conectam o Rio ao resto do país forem interrompidas, a comida para de chegar quase imediatamente. Em um cenário de falta de energia, a eletricidade falha. Quando a eletricidade falha, as bombas d'água param. Dentro de 24 horas, a água não atinge mais as elevações mais altas ou os andares superiores. Milhões de pessoas perdem repentinamente o acesso ao recurso mais básico para a sobrevivência. E quando isso acontece, as pessoas não esperam educadamente. Elas se movem para baixo em direção ao que acreditam que pode mantê-las vivas. Muitas pessoas pensam que vão simplesmente entrar em seus carros e escapar quando as coisas começarem a parecer ruins. Essa crença é pura fantasia. Toda saída do rio é um funil. Quando o pânico se instala, esses funis se transformam nos maiores estacionamentos de metal e desespero que você pode imaginar em menos de meia hora. Carros ficam sem combustível. Os ânimos explodem. As estradas se tornam inúteis. A única fuga teórica é o oceano, e a menos que você possua um barco capaz e saiba navegar sob pressão, o mar não é uma saída. É outra fronteira.
Em um colapso real, o rio se torna uma cidade presa entre montanhas e água, abrigando mais de 6 milhões de pessoas desesperadas, sem para onde ir. A beleza não o salva. A cultura não o salva. A geografia decide o resultado muito antes que as autoridades sequer entendam o que está acontecendo. E uma vez que a cidade se tranca, ela não se destranca novamente. Agora passamos para o coração econômico do Brasil. Uma cidade tão grande e poderosa que a maioria das pessoas presume que também deve ser resiliente. São Paulo. É aqui que a ilusão se torna mais perigosa, porque a escala parece força até que você entenda o que essa escala realmente exige para se manter viva. São Paulo não sofre com a falta de sistemas. Ela sofre com a dependência deles. O problema central aqui é matemática simples. Não há produção de alimentos significativa dentro da área urbana capaz de alimentar mais de 20 milhões de pessoas, nem por um dia, nem mesmo por algumas horas. São Paulo sobrevive de um fluxo constante e ininterrupto de caminhões, chegando todos os dias, transportando alimentos, combustível, medicamentos e suprimentos industriais. Supermercados e centros de distribuição operam com aproximadamente 3 dias de estoque perecível. Isso não é segredo. Isso é eficiência. E a eficiência se torna letal no momento em que o fluxo para. Se esse fluxo for interrompido por uma crise de combustível, uma greve, falha de infraestrutura ou pânico generalizado, a cidade entra em estado de inanição técnica em 72 horas. Nesse ponto, a fome se torna a força dominante que molda o comportamento. A civilidade não desaparece porque as pessoas esquecem como ser educadas. Ela desaparece porque estômagos vazios não negociam. A história provou esse padrão repetidamente. E a densidade de São Paulo o acelera mais rápido do que quase qualquer outro lugar no país. A água é o segundo ponto de pressão e é tão frágil quanto. O sistema hídrico de São Paulo depende de grandes operações de bombeamento, como o Cantareira e reservatórios interconectados que exigem eletricidade estável para funcionar. A gravidade por si só não é suficiente. Sem energia, a pressão da água cai. Depois, desaparece. E ao contrário de cidades menores, São Paulo não tem rios limpos correndo por áreas acessíveis onde as pessoas podem simplesmente coletar e ferver água. Quando as torneiras secam, não há plano de backup no nível da rua. Depois, há a mobilidade. A rede rodoviária de São Paulo é complexa, densa e já sobrecarregada em dias normais. Em um cenário de pânico, ela não apenas diminui a velocidade. Ela trava completamente. Carros bloqueiam cruzamentos. Acidentes se acumulam. Veículos de emergência perdem a capacidade de se mover. Polícia, ambulâncias, bombeiros, todos ficam presos no mesmo oceano de concreto que todos os outros. A cidade não se fragmenta em bairros. Ela se torna um labirinto enorme e inescapável. À medida que os serviços falham, o calor aumenta. O efeito de ilha de calor urbana eleva as temperaturas, piorando a desidratação e a exaustão. A violência não irrompe em todos os lugares de uma vez. Ela se espalha das zonas mais densas, irradiando por áreas onde o desespero se concentra primeiro. Você não está lidando com incidentes isolados. Você está dentro de uma falha de sistema, medida em milhões de decisões humanas tomadas sob estresse. São Paulo não colapsa porque é mal administrada. Ela colapsa porque é grande demais para parar e dependente demais para improvisar. Quando a máquina para, ela não reinicia suavemente. Ela desgasta as pessoas enquanto esperam por ajuda que fisicamente não pode alcançá-las. Em São Paulo, o colapso não chega como caos no início. Ele chega como fome, silêncio e a lenta percepção de que não há mais para onde ir. A próxima cidade nesta lista é aquela que muitas pessoas presumem que seria mais segura simplesmente por ter sido planejada. Brasília. De cima, parece ordenada, moderna, quase futurista. Avenidas largas, espaços abertos, linhas limpas. Mas o que parece eficiente no papel se torna uma sentença de morte quando os sistemas falham. Brasília foi projetada para carros, combustível e otimismo,
não para sobrevivência a pé, quando tudo para de funcionar. Brasília fica isolada no meio do cerrado, longe das principais regiões produtoras de alimentos e completamente dependente do transporte rodoviário de longa distância para quase tudo o que consome. Alface, arroz, combustível, medicamentos, peças de reposição, tudo isso viaja centenas ou até milhares de quilômetros para chegar. Quando esses caminhões param, não há amortecedor local. A cidade não aperta o cinto. Ela fica sem. As distâncias que parecem espaçosas e confortáveis hoje se tornam vastos e hostis desertos de asfalto quando não há gasolina. As áreas residenciais são separadas das zonas comerciais, hospitais e centros de abastecimento por projeto. Essa separação mata a resiliência. Não há bairros mistos onde você pode andar algumas quadras e encontrar o que precisa. Em um colapso, caminhar se torna a única opção para a maioria das pessoas. E Brasília nunca foi construída para essa realidade. Há também o fator político, que a maioria das pessoas prefere ignorar. Como centro do poder federal, Brasília se torna um alvo principal em qualquer cenário de agitação social, instabilidade política ou conflito civil. Os protestos não se afastam de Brasília. Eles se movem em direção a ela. A tensão se concentra em vez de se dispersar. Quando os serviços começam a falhar, a pressão das cidades satélites circundantes converge para o plano piloto, não porque os recursos sejam abundantes lá, mas porque as pessoas acreditam que poder equivale a soluções. A água adiciona outra camada de vulnerabilidade. Secas sazonais já sobrecarregam a região. Quando a eletricidade se torna não confiável, os sistemas de bombeamento falham e a umidade cai para níveis desérticos. A desidratação não parece dramática no início. Parece fadiga, confusão, irritação. Então se torna um colapso no nível individual, muito antes de a sociedade perceber o que está acontecendo. Brasília não implode em chamas. Ela sufoca lentamente, presa pela distância, pelo projeto e pelas expectativas que não correspondem mais à realidade. Uma cidade construída como um símbolo de controle nacional se torna um dos lugares mais frágeis para se estar quando o controle desaparece. O planejamento não o salva quando o plano nunca previu a falha. A próxima cidade é uma que, muitas vezes, as pessoas não entendem, e essa incompreensão é o que a torna tão perigosa. Manaus. Muitos presumem que estar cercado pela maior floresta tropical da Terra e situado ao lado de um dos maiores rios do mundo garante água, comida e segurança. Essa crença não poderia estar mais errada. De uma perspectiva logística, Manaus não está conectada. Ela está isolada. É uma ilha disfarçada de cidade. Manaus depende quase inteiramente do transporte fluvial e aéreo para sobreviver. Não há uma rede rodoviária confiável que a conecte ao resto do Brasil e que funcione durante todo o ano. Quando as barcaças param de se mover ou os voos são suspensos, a cidade não desacelera. Ela morre de fome. O combustível para de chegar. A comida industrial desaparece. Os medicamentos ficam escassos em dias. Isso não é teoria. Já foi testado repetidamente por secas, interrupções no abastecimento e falhas de infraestrutura. A energia é o próximo ponto fraco. Embora Manaus esteja conectada à rede nacional, ela ainda depende fortemente da geração térmica local, que depende do diesel chegando por rio. Quando as entregas de combustível são atrasadas ou bloqueadas, a eletricidade se torna instável. Em um clima equatorial, a eletricidade não é uma conveniência, é sobrevivência. Sem energia, a refrigeração falha, os alimentos estragam, os sistemas de tratamento de água se degradam. E o calor se torna uma ameaça fisiológica. A desidratação e a exaustão por calor não se anunciam em voz alta. Elas silenciosamente matam milhares antes que alguém use a palavra colapso. As pessoas gostam de imaginar que, se as coisas ficarem ruins, elas simplesmente irão para a floresta. Essa fantasia já tirou mais vidas do que quase qualquer outro mito de sobrevivência. A Amazônia não é um ambiente indulgente, é hostil, implacável e letal
para os despreparados. A vasta maioria dos moradores de Manaus não possui habilidades de sobrevivência em nível indígena ou militar. Entrar na selva sem conhecimento, ferramentas e preparação não é fuga. É um erro lento e doloroso. Doenças adicionam outra camada de perigo. Alta umidade, calor, insetos e acesso médico limitado criam condições ideais para surtos, uma vez que os sistemas de saneamento começam a falhar. O que começa como estresse logístico rapidamente se transforma em um pesadelo de saúde pública. Hospitais perdem energia. As cadeias de suprimentos de medicamentos se rompem. Condições tratáveis tornam-se fatais, não porque são graves, mas porque a ajuda não consegue mais chegar às pessoas que precisam dela. Manaus colapsa silenciosamente no início. Não há engarrafamentos saindo da cidade. Não há rodovias lotadas de carros fugindo. Há apenas o isolamento apertando como um nó. Quando o rio para de levar vida à cidade, não há nada atrás dela para se apoiar. Em Manaus, o colapso não parece dramático. Parece ser cortado do mundo enquanto o calor aumenta e as opções desaparecem uma a uma. A próxima cidade representa um tipo diferente de perigo, enraizado não apenas na infraestrutura, mas em uma profunda divisão social e geográfica. Salvador. À primeira vista, Salvador parece viva, histórica e resiliente. A cultura está em toda parte. Música, movimento, pessoas preenchendo as ruas. Mas, sob essa energia, reside uma estrutura que se torna frágil no momento em que a pressão é aplicada. Salvador é uma cidade construída em camadas, física e socialmente. A divisão entre a cidade alta e a cidade baixa não é apenas uma mudança de elevação. É um limite natural que se torna tático em um colapso. O movimento entre essas zonas depende de pontos de acesso específicos. Quando esses pontos são bloqueados ou controlados, a cidade se fratura instantaneamente. Bairros inteiros ficam isolados sem entrada ou saída. A desigualdade social magnifica esse problema. Em tempos normais, ela cria tensão. Em crise, ela cria ignição. Quando os recursos começam a desaparecer, as áreas com escassez não esperam pacientemente. Elas se movem em direção às áreas onde acreditam que os recursos ainda existem. A geografia torna esse movimento previsível, e a previsibilidade o torna controlável. É quando estruturas de poder informais se formam, e o controle se afasta das instituições mais rapidamente do que as autoridades podem responder. A infraestrutura em Salvador já opera perto de seus limites em um bom dia. Flutuações de energia, problemas de pressão da água e desafios de saneamento não são hipotéticos. Sob estresse, esses sistemas não se degradam lentamente. Eles falham abruptamente. Quando o saneamento colapsa em uma densa cidade costeira, as doenças se seguem rapidamente. Doenças transmitidas pela água se espalham rapidamente, especialmente onde o calor acelera a desidratação e enfraquece o sistema imunológico. A falha na eletricidade agrava tudo. Sem energia, a água para de subir. A refrigeração falha. A comida estraga. A cidade não perde apenas o conforto. Ela perde tempo. O tempo se torna o recurso mais valioso, e Salvador o consome rapidamente assim que o sistema falha. O que torna Salvador especialmente perigosa é a rapidez com que o controle se torna localizado. Você não tem caos em toda a cidade imediatamente. Você tem zonas, limites, linhas invisíveis que você não atravessa sem permissão. A lei não desaparece em todos os lugares de uma vez. Ela desaparece em bolsões, e esses bolsões se expandem. Em Salvador, o colapso não é uma única explosão. É uma série de fraturas que se espalham pela elevação, classe e acesso. E uma vez que essas fraturas se solidificam, a cidade deixa de ser um só lugar. Ela se torna muitas realidades isoladas, todas competindo por cada vez menos recursos. Recife é uma cidade que muitas pessoas subestimam, e essa subestimação é exatamente o que a torna tão perigosa. A distância parece manejável, costeira, compacta, familiar. Mas, estruturalmente,
Recife é um dos ambientes urbanos mais frágeis do Brasil quando a pressão é aplicada. Esta é uma cidade mantida unida por pontes, canais e conexões estreitas que funcionam apenas enquanto a ordem existe. Recife é cortada por rios, canais e terrenos baixos que dividem a cidade em segmentos. Em um dia normal, as pontes são apenas parte do trânsito. Em um colapso, elas se tornam pontos absolutos de controle. Se mesmo algumas dessas travessias forem bloqueadas por acidentes, inundações, grupos armados ou pânico, a cidade é instantaneamente dividida em ilhas isoladas. O movimento para, o reabastecimento para, a resposta de emergência para. A lei não enfraquece lentamente. Ela desaparece em qualquer lado da ponte em que você esteja. A água está em toda parte em Recife, mas quase nada dela é utilizável. Canais e rios são fortemente poluídos, tornando-os inúteis para beber ou saneamento em uma emergência. Quando a distribuição de água limpa falha, não há recurso natural de emergência. O desespero aumenta rapidamente porque as pessoas podem ver a água, mas não podem usá-la. Essa pressão psicológica acelera a ruptura mais rápido do que a escassez sozinha. A baixa elevação da cidade adiciona outra camada de risco. Inundações não são hipotéticas. Chuvas fortes combinadas com falha de infraestrutura transformam bairros em armadilhas. Estradas desaparecem. Estações de energia são comprometidas. Sistemas de esgoto transbordam. Doenças se espalham rapidamente em águas quentes e estagnadas. Nessas condições, a sobrevivência se torna menos sobre violência e mais sobre evitar contaminação e infecção, algo para o qual a maioria dos moradores urbanos está completamente despreparada. A densidade populacional faz o resto. Quaisquer suprimentos armazenados localmente são consumidos em horas assim que o isolamento se instala. Não há profundidade, não há redundância. Quando um distrito perde o acesso, ele não recebe ajuda do próximo. Todos estão enfrentando as mesmas carências ao mesmo tempo. A cooperação colapsa porque não resta nada para compartilhar. Recife não colapsa ruidosamente. Ela se fratura. E uma vez fraturada, ela não pode se recompor sem intervenção externa. Pontes que antes conectavam a vida diária se tornam fronteiras. Bairros se tornam ilhas. E em uma cidade construída em margens estreitas e conexões frágeis, o isolamento é uma sentença de morte entregue silenciosa e eficientemente.